Fala, nação rubro-negra! Se você gosta de vídeos rápidos com notícias do Mengão, já deixa o like e se inscreve. Aqui você recebe tudo em primeira mão. Chamaram mesmo, hein? Chamaram para liderança. O Flamengo rebaixou o Sport. De virada fez 5-1 com vários desfalques. E agora já pensa no clássico contra o Flu. E viu ainda de quebra o Palmeiras do Edu perder para o Santos. Um roteiro trágico com resquícios de crueldade, meus amigos. O Leão, que precisava da vitória para adiar o rebaixamento, quis contrariar as estatísticas. Começou bem, buscou espaços e saiu na frente. Aos 14, Léo Pereira pressiona, rouba a bola e serve papo, que chuta 2 vezes até abrir o placar. Mas o jogo ganhou outro rumo aos 35, quando Matheus Alexandre foi expulso. E aos 40, Luiz Araújo girou para cima de Ribeiro e empatou com categoria. No minuto seguinte, Ramon Menezes também recebeu o segundo amarelo. O Sport foi para o intervalo com 2 a menos. Na volta para o segundo tempo, o Flamengo era só ataque. E a resistência do Leão durou apenas até os 15 minutos. Cebolinha acertou a trave e Juninho aproveitou o rebote para virar. Daí pra frente, vocês já sabem, né? Foi só pra trás. Pelo menos para o rubro-negro pernambucano. Aos 17, Bruno Henrique de cobertura fez 3-1. Aos 25, Ayrton Lucas deixou o D. E para fechar a conta, aos 34, Cebolinha acelerou pela esquerda e achou Douglas Telles, que não desperdiçou. Com o resultado, aquele fiozinho de esperança que mal dava para dizer que existia se esvaiu. O Sport foi rebaixado por aquele que segue questionando o maior título do clube, no aniversário deste rival, em um estádio tomado pela torcida adversária. Tantos jogos que a gente deixou escapar, resultados, então assim, felizmente, pedir desculpa, é trabalhar, é arregaçar as mangas, é terminar o ano de uma maneira honrosa, que é uma camisa muito pesada e grande. E já temos que planejar 2026, porque o esporte precisa se reorganizar. Do outro lado, o Flamengo assume a liderança e abre 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Sabíamos também que são 90 minutos, que tínhamos que continuar insistindo, continuar sendo sólido, melhorar durante o jogo. E depois das expulsões, claro que o jogo ficou melhor, aí o Luiz Araújo acertou um grande chute. E da volta do intervalo já o time já conseguiu jogar na área do Sport, aí não digo questão de tempo, mas dá para ver que com o volume que eles iam acabar sofrendo mais e a gente poderia ter mais chance de fazer gol. Vamos começar pelo jogo. O Pablo deu aquele sustinho, 14 do primeiro tempo, 1-0 para o Sport. E aí é o seguinte, olha que curioso, 4 faltas do Sport no primeiro tempo e cada 2 delas geraram um cartão vermelho. 2 amarelos, 1 vermelho, 2 amarelos, 1 vermelho. O Matheus Alexandre e o Ramon Menezes foram expulsos. E aí o Luiz Araújo empatou o jogo e no segundo tempo, mais 4, 5-1. E fácil, o Flamengo superou o Sport. Cicinho, Sport agora dá adeus à primeira divisão e o Flamengo é líder. O Flamengo é líder e, assim, até o momento da expulsão, o Flamengo não estava se encontrando em campo. O Flamengo teve dificuldade para furar o bloqueio do Sport, que foi muito bem armado, mas após a expulsão, e também acredito que seria questão de tempo, que o Sport não conseguiria manter aquele ritmo, aquele nível, até pelo cansaço. Então, quando você joga contra uma equipe forte como o Flamengo, que tem vários tipos de jogada, é difícil você se manter 100% durante os 90 minutos. Mas, assim, o placar se tornou elástico por conta das 2 expulsões. Achei até que a segunda expulsão não foi justa, mas a justiça é o Flamengo, que é a melhor equipe dessa competição, está em primeiro lugar. E, infelizmente, o Sport, com essa massa de torcedor, uma equipe tradicional, não fez um campeonato brasileiro assim convincente, por isso, merecidamente, foi rebaixado, Renato. O Sport deixou a desejar o tempo inteiro, né? Não é agora que ele se complicou na competição, pelo contrário, já começou muito mal. Rona, o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, cumpriu seu jogo atrasado, venceu, retomou a liderança.
porque o Palmeiras não superou o Santos no Clássico Paulista. E a pergunta que eu faço, até o final para você, o Flamengo vai segurar esse primeiro lugar na Série A? Porque o mais difícil aconteceu, né? O Palmeiras perdeu 2 seguidas, né? Eu acho que também o que está jogando o Flamengo é para chegar na final, chegando e levando um título. Porque nós falamos na sexta-feira aqui que o Sport iria enfrentar um time que era a sensação do campeonato. E, independente do que aconteceu, das expulsões ou não, a verdade é 5-1 saiu até barato. Ah, Ronaldo, mas teve a expulsão, aí teve o gol do Pablo, mas o Sport mostrou durante o campeonato que não conseguia sustentar um jogo inteiro, 90 minutos. E a verdade é que até o seu presidente abandonou o barco no meio do caminho, aí no meio da semana. Então, na sexta-feira, a gente cantou a bola aqui. Eu falei que ia ser 5-0, 4-0. O Cicinho acho que acertou o placar, falou que era 5-1. Então, a gente já sabia o que ia acontecer. Agora, quem facilitou a vida do Flamengo foi o Palmeiras. Tomar 2 tacas e aí agora, para segurar e para reverter, tem que chorar. Só chorando para tentar reverter. O Sport só ganha do Corinthians, pô, nem para ganhar do Flamengo. Então, o Sport ganha do Corinthians, que tá uma draga, uma nhaca. E aí pega o Flamengo, 5 saiu barato. Não tem nada a ver com a expulsão, nada. E o que me espantou nesse jogo foi o Sport sair na frente. É que já tinha feito a mesma coisa contra o Galo. Fez 2-0, tomou 4-2 na outra rodada. E agora também conseguiu abrir o placar e não sustenta. Por isso é que vai para a Série B e vai ter que se reformular muito o time do Sport. Já o Flamengo estava bem desfalcado também. A gente viu o garoto Douglas fazendo gol, Juninho ressurgiu com gol, não é? E Edu, então a gente viu um time que também fez o que deveria e contou com o tropeço do Palmeiras. Mas a gente falou aqui no programa de sexta-feira que o Flamengo iria ganhar do Sport, né? Porque a gente viu, né, o poderio que o Flamengo tem com os jogadores, né, o elenco que o Flamengo tem, e mostrou isso aí no jogo. E o Felipe Luiz sabe muito bem o que ele tem nas mãos, né, as peças que ele tem, ele sabe o momento de colocar, né, o Everton Cebolinha voltando a jogar novamente na equipe do Flamengo. Então a gente vê que o Flamengo hoje, não é só o de hoje, a gente vê que tem um comando, que é o Felipe Luiz. Agora, o Sport, Renato, era questão de tempo realmente, um time muito frágil, né, fisicamente também, taticamente, a gente vê que, por mais que conseguiu fazer o gol na frente do Flamengo, mas, como o Cecinho falou, era questão de tempo, até pela postura e pelos jogadores que o Flamengo tem de qualidade. E o Felipe Luiz, além de falar sobre a vitória diante do Sport, ele também se manifestou sobre o julgamento e a absolvição do Bruno Henrique, e o jogador também falou sobre o assunto. A resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi, pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é pro Flamengo, o nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui para frente. O que eu quero fazer é só jogar futebol e esquecer o que ficou para trás e me preparar cada dia mais, treino por treino, jogo por jogo, para mim chegar no dia 29 bem e conquistar esse título que todos nós queremos, né? Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado, né? Então, ele deve falar, e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. As pessoas têm acesso à informação, as pessoas têm acesso ao que está acontecendo e temos acesso a resultados de julgamento também. Edu, agora está definido, pelo menos na Justiça Desportiva, na Justiça Comum ainda não, mas ele voltou a jogar e continuava jogando, na verdade, tinha esse efeito suspensivo, fez um golaço, ajudou a construir uma vitória, e é um jogador que o Felipe Luiz, em campo, não abre mão. Não abre mão pela qualidade que ele tem, Renato. Independente do profissional, a gente não está falando do Bruno Henrique, a gente está falando do caso. Então, o caso realmente que a gente viu, as provas ali, é porque o STJD, de repente, achou que não deveria ser punido. Mas agora também tem a Justiça Comum. Vamos ver se ele vai ser punido ou não. Vamos aguardar. Agora, o que a gente viu realmente, auditores
torcedores, né, votando. Então, para mim, se coloca um pontinho de interrogação. Será que foi realmente justo? Mas a gente é só a justiça de Deus que a gente tem que ver. Eu acho que o mais importante de tudo, independentemente disso aí, boa sorte para o Bruno Henrique, torço para que ele possa fazer o melhor, né, para o Flamengo, para o seu clube. Agora, o que a gente tem que ter é lisura, a gente tem que ter clareza. Só que nesse julgamento, para mim, não teve muita clareza. Só para arrematar, Cicinho, qual foi a sua opinião? Porque ele, em campo, mostrou a qualidade de sempre. O que o torcedor espera do Bruno Henrique. Ele é esse cara que é uma referência, né? A experiência, é um cara que chama a responsabilidade. Então é isso que a gente cobra, né? A gente cobra a postura, o exemplo dentro de campo e também que transmita isso fora de campo. Então não adianta também, Bruno, chegar aí na coletiva de imprensa e atacar, falar que foi injustamente atacado por jornalista, nada disso. Tudo foi feito de acordo com as provas, de acordo com aquilo que foi apresentado. Beleza, foi absolvido, tranquilo, segue a vida e continue sendo exemplo dentro de campo e também retribuindo isso fora de campo, porque você é um formador de opinião e isso demonstra cada dia mais com o trabalho, então é isso que a gente espera do Bruno Henrique. E o Felipe Luiz, além de comemorar o resultado positivo no julgamento do BH, diante do Sport, comemorou o tropeço do Palmeiras, que fez um primeiro tempo muito abaixo, se recuperou na segunda etapa, mas no finalzinho o Roleiser definiu o clássico em 1-0. Mas eu te falar, o Saci tá de olho aí, tem até o pé de boi, já viu o pé de boi? Pode dar sorte aí, encostar o Saci com o pé de boi. E seu escritório tá diversificado, hein? Cada dia tem uma coisa nova aí, estranha mesmo. Tem que ver quando viu o Jubetrica aí e o Edu. Aí as coisas ficam embaçadas aqui. Eu vou mostrar. Porque ele está no lugar mais cobiçado, mais desejado no Campeonato Brasileiro. É primeiro lugar, isolado. Isolado. Eu só vou dizer uma coisa, se eu fosse vice-líder, eu estaria dando pulos de alegria, rolando neste cenário. Então, tem muito campeonato ainda. Parabéns, Sgarbi. Aproveitamento selecionável e aproveitamento de clássico. Obrigado. Eu avisei para um amiguinho meu aqui do programa, Capitão Edu Dracena, que mora no meu coração, que uma hora ele cairia dali. Ele sairia daquele cadeirão. E chegou a hora, irmão. Só que, ó, do Flamengo, a tabela do Flamengo para esse final de brasileiro é dificílima, tá? Difícil. Pega Fluminense, que tudo gente, bem o campeonato não acabou. Mirassol também pega aqui, não tem resultado negativo em casa. É difícil. Mas é dificílimo para os adversários. Gente, e no meio disso tudo, saberemos quem será o campeão da Libertadores antes do final do campeonato. Olha a loucura. Será que isso, por ser Palmeiras e Flamengo, vai influenciar também no brasileiro? Vai sim, lógico que sim. Mas isso é um prêmio para o futebol. Essa situação que vive Palmeiras e Flamengo. Prêmio no futebol ganha com isso. São clubes organizados. São clubes organizados, sem dívidas, clubes que merecem estarem onde estão. Sem transfer. Mas aí que tá, eu acho que eles não vão se contentar só com o título da Libertadores. Conhecendo os dois, eles vão querer quem ganhar. Até porque ano passado o Botafogo fez isso, ganhou o Brasileirão e ganhou a Libertadores. Mundial, você fala? O Mico ganhando os dois, a Libertadores e o Brasileiro. Cai sim. Cai na graça da torcida. Gente, o Flamengo tinha uma tabela mais fácil, porque o Palmeiras enfrentava o clássico com o Santos, tem a rivalidade, um jogo tradicional, e o Sport nas cordas, até saiu na frente, deu aquele pequeno e leve susto, depois produz 2 expulsões, 2 cartões amarelos acumulados para cada um. Matheus Alexandre também pro Ramon Menezes, e aí o Flamengo deita, rola, goleia. 2 seguidas. Esses cartões aí é meio questionável. Já era. Eu não questiono, não. O Palmeiras perdeu 2 seguidas, nem quando ia perder, nem ia perder. Perdeu 2. Só pro Sport deu cartão amarelo. Não, mas 4 pro Sport e 2 pro Flamengo. Abriu a caixa de ferramenta. Que isso, os caras com cartão dando carrinho daquele jeito. O zagueiro lá, Ramon, era pra ser o segundo amarelo, a faltinha que ele fez ali? Mas não é... Cara, assim, gente, o Sport é um time que já tá na segunda divisão, já sabia disso. Uma baita torcida sofrer desse jeito. E aí já tinha sido vendido a partida para a Arena de Pernambuco, já tinha mudado o cenário, então... Você torceu pra quem nesse jogo? Nem torceu. Pro futebol, né, Rê? Mudava a minha vida. A minha vida mudava no que veio depois. E mudou pra pior. Imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado, né? Então,
ele deve falar, e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido. Eu sou um cidadão paulistano, trabalho há 5 anos no Brasil. Acho que o futebol realmente aqui está no gênese das pessoas que vivem aqui no Brasil. Vocês respiram futebol, as pessoas respiram futebol, as torcidas respiram futebol. E, portanto, eu acho, na minha opinião, que o futebol devia ser o embaixador daquilo que são os valores, daquilo que é o respeito, daquilo que é a ética, daquilo que é a educação para as gerações presentes e para as gerações futuras. Sim, somos rivais, não somos inimigos. O futebol precisa de união e acho que é isso que faz realmente a magia do futebol, unir diferentes classes sociais e não o individualismo. Sim, sou muito competitivo, sim, tenho melhorado muito naquilo que tem a ver com os meus comportamentos durante os 90 minutos, mas não tenho muito pouco a dizer em relação a isso. Como te disse, foi muito bem recebido aqui no Brasil e sou muito grato ao futebol brasileiro. O resto eu acho que vocês conhecem como isto funciona melhor que eu, está bem? Obviamente que depois de perder de 1-0 o clássico no finalzinho com requintes de crueldade, o Abel estava para lá de abatido. Esse negócio do Bruno Henrique vai repercutir por muito tempo. Agora o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, está super feliz da vida. Ele já foi um dos autores dos gols que definiram a vitória do Flamengo para cima do Sport. É um jogador que na Libertadores vai ser super útil para o Felipe Luiz, experiente, sabe fazer gol. Sgarbi, é assim, e vida que segue. É assim, eu só não concordo com a postura do Flamengo no modo geral, do Bruno Henrique, assim, e até do Felipe Luiz na coletiva, porque falam como se nada tivesse acontecido, no modo geral, como se, e não é, né, como se o Bruno Henrique fosse vítima agora do que a imprensa falou, do que tal pessoa falou, não é assim. Aconteceu o fato, é provado, aconteceu. O clube já se manifestou, Bruno Henrique, aconteceu. Aí não, porque tudo que ele escutou, tal, na minha opinião não é bem assim, e agora que está, claro, absolvido nessa situação, o Flamengo tem que ir mais pôr para jogar. Um jogador comum agora. Mas é um jogador dessa qualidade do Bruno Henrique. Ele ficou joga bravo muita que bola, falaram tem que já julgaram ele antes. Ele tá certo também. Ô, Ronaldo, mas ninguém julgou. Porque você tem que esperar o julgamento também. Eu acho que isso aí é assim. Agora a gente pode não concordar. Tá bom, mas Ronaldo, ele foi julgado numa primeira vez, pegou 12 jogos e depois evaporou. Ele foi julgado pela justiça a primeira vez. Eu só não concordo com o argumento. Parece que nada aconteceu. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Capelanes, o quanto isso está incomodando aí, não só o fato do Bruno Henrique estar liberado, mas o próprio Flamengo, agora líder, o Palmeiras vai ter que remar e ainda secar o adversário. Renata, essa situação do Bruno Henrique ela é calamitosa. Eu repito, aqui é um escândalo. E o Felipe Luiz, que eu tenho a maior admiração, foi pequeno. Falar sobre dano à imagem do Bruno Henrique é agora irreversível. E como é que fica a questão moral do futebol brasileiro, Felipe Luiz? Vítima o Bruno Henrique, e é bem a cara, né, desse tipo de gente. Porque o negócio é o seguinte, não, agora vamos ouvir a palavra de Deus, agora vamos jogar pra lá, ai que Deus perdoe as pessoas ruins, que isso, que aquilo. Onde já se viu? Onde já se viu? Acharam brechas no Código Esportivo, atrasado tanto quanto o Código Penal, e vai ficar por isso mesmo, puro suco de Brasil. É isso, chegou ao final, mas amanhã tem muito mais jogo aberto.